Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, eu estou aqui, meu nome é Marinês Carmona, sou uma das colaboradoras do GEAFA, e mais uma vez venho para a gente trazer um tema para reflexão, tá? Lembrando que nós estamos agora novamente atendendo na casa do GEAFA, às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vocês podem ir lá, tomar um passe, ver o Evangelho, e nós já estamos com atendimento junto ao nosso mentor e equipe de trabalhos. Nós não deixamos de fazer os trabalhos de vibrações, portanto, quem tiver qualquer necessidade pode enviar para o nosso grupo. Vocês podem usar os nossos canais no Instagram, Facebook, o e-mail, e nós também agora temos um celular. Vocês podem fazer os seus pedidos através desses canais, tá bom? E lembrando também que agora nós iniciamos na casa o trabalho com jovens e crianças a cada 15 dias, aos domingos, das 9 às 11. Então, se você desejar participar, também entre em contato conosco, e se você desejar colaborar com todas as ações que nós realizamos, cestas básicas, produtos de higiene, ajuda a crianças que não têm condições, a gente precisa de fraldas, leite, enfim, temos várias áreas para serem auxiliadas. E nesse trabalho com jovens também, se você desejar ser um patrocinador, gente, não importa, 10, 20, 30 reais ou gêneros, por favor, entre em contato conosco, é muito importante. Nós somos um grupo pequeno, nós não temos, vamos dizer, patrocinadores externos. Nós temos algumas pessoas, sim, que com todo amor nos doam valores ou gêneros todo mês, e é muito importante que essa ajuda venha de forma mensal, nem que for pouco, porque assim a gente vai criando formas de estar com pessoas direto, né? A gente tem algumas comunidades onde a gente já tem pessoas cadastradas, então que a gente ajuda mensalmente. Então venha colaborar conosco, tá bom? E visite nosso trabalho, venha conhecer se você tem alguma área já na espiritualidade, a casa ela está aberta e precisamos sim de mais trabalhadores, né? Tem muita coisa a ser feita. Pois bem, então vamos fazer uma pequena prece de abertura para que a gente possa falar um pouquinho sobre o tema de hoje, tá bom? Então vamos respirar profundamente, elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos mentores, aos nossos protetores. São tantos que nos ajudam nessa encarnação aqui na Terra, para que nós possamos acertar um pouquinho mais aquilo que nós projetamos quando viemos para cá, e que nós possamos, nesse momento, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para assimilar as informações, os pensamentos e, principalmente, aquilo que os nossos amigos espirituais aproveitam este momento para tocar o nosso coração com a verdade, fazendo-nos lembrar aquilo que já está dentro de nós, pois somos espíritos vivendo um momento aqui na Terra. Então vamos respirar profundamente, agradecer essa oportunidade de termos todos aqui conosco. E vamos
refletir sobre todas essas questões e principalmente colocá-las em ação, porque é esse o grupo que nós pertencemos. É o Grupo em Ação Francisco de Assis. Então, que Deus acoberte a todos nós nessa noite. Amém. Eu escolhi hoje, gente, falar sobre o perdão. Nós tivemos aí um período onde nós tivemos vários temas e o perdão foi um deles que nós tocamos nesse assunto, né? Nós já falamos sobre o perdão. Mas hoje a reflexão que eu quero fazer com vocês é um pouquinho diferente do que é o perdão, né? A gente tem um monte de conceitos sobre o perdão, mas vamos lá, eu vou convidar vocês a pensar o seguinte: se tudo que acontece conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia, devido à vibração que eu tenho, vocês concordam com isso? Eu vibro numa determinada frequência e as coisas que estão alinhadas a essa vibração acontecem, boas ou ruins, tá certo? Que as situações difíceis que acontecem na minha vida, elas vêm para quê? Para que eu possa repensar sobre as minhas deficiências, né? Sobre aquelas encarnações que eu já tive em várias vezes, e eu venho fazendo um ajuste, tentando criar mais acertos do que erros. Vocês concordam com isso? Se nós somos espíritos encarnados, e nós já tivemos outras vidas, né? Então, para que seja um caminho de crescimento, o que eu preciso? Eu preciso liberar todas as ações que eu já realizei que não foram apropriadas. Então, é assim, eu fiz ações que eu vivencio isso comigo, e aí eu tenho minhas culpas, os meus medos, né? E nesta vida, essas coisas emergem, porque elas estão em nós, para que a gente possa, vamos dizer, arrumar cada uma dessas coisas, né? Então, quando nós carregamos muitas coisas de culpas, medos, etc., o que vai acontecer? Eu preciso depurar isso de alguma forma. A gente já falou isso sobre a saúde mental, a gente já falou sobre as questões da própria saúde física, né? Como isso afeta o nosso ser. Então, na verdade, todos nós, não só quando estamos doentes fisicamente, nós estamos depurando histórias, nós estamos, em grosso modo, vamos colocar assim, eu peguei a energia, né, que Deus coloca aqui, que é o prana, me apropriei dessa energia, usei de uma forma não muito legal, e agora eu tenho que limpar essa energia e devolver ela no estado, né, primevo que ela tinha, de luz, de potencial, de amor e etc. Então, hoje eu vejo assim, né, muitas vezes a gente vê algumas notícias onde eles noticiam assim, e agora isso é uma inverdade, né? A gente inventa um monte de coisa para evitar que nós falemos que aquilo é mentira, né? E a gente já até colocou aqui um desses momentos intimistas, uma historinha que é assim, quando você fala uma mentira, a pessoa que ouve, ela capta isso de uma forma muito rápida. Mas quando você fala uma meia mentira ou uma meia verdade, a pessoa engole aquilo. Por quê? Porque quando ela ouve uma parte que é verdade, né? E aí ela acaba aceitando o pacote inteiro, né? E, na verdade, aquilo não é real, né?
Então, se a gente pensar que Jesus falou tantas vezes, né, e não deixou dúvidas quanto à questão do perdão que nós temos de dar a todos, né, mas dar de coração, né? Quem perdoa realmente acaba fazendo com que essa energia também volte para si e você seja perdoado. A gente faz a oração do Pai Nosso, né? Ele fala sobre o perdão, né? E diversas linhas filosóficas, religiosas, falam sobre o perdão, e é uma coisa que a gente não consegue ainda olhar para ver o grau disso. Muitas vezes a gente pensa em situações muito pequenas, né, de coisas muito sérias, mas o perdão, ele vem em situações muito simples do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa fala uma coisa e nós ouvimos e interpretamos segundo, né, o conjunto de ideias que eu carrego. E eu dou uma interpretação sobre aquilo, né? Porque, na verdade, a gente tem um mundo que é a parte real, mas a gente olha para esse mundo com a nossa subjetividade. Tudo está dentro do nosso crivo. E esse crivo, nós já falamos também bastante sobre isso, tem a ver com o que eu penso, com as minhas crenças, com a minha forma de entender as coisas, com a minha infantilidade, muitas vezes, né? Porque falta muita maturidade ainda a nós todos, né? Nós somos como crianças, e crianças teimosas e birrentas, né? E aí é muito difícil para a gente trabalhar com o perdão. Então, nós temos dois momentos: o perdão conosco, pelas escolhas que nós fazemos, e naquele momento que a gente está fazendo a escolha, a gente não percebe o erro, a gente vai perceber muito lá na frente, né? Mas a gente acaba se corroendo, né? Porque é isso, né? Nós achamos que nós somos sempre quem tem razão, quem está certo nas histórias, porque a gente acha que a nossa forma de agir e ver é que é correta. Então, é assim, a gente tem muito preconceito e toda essa coisa, né, desse egocentrismo que nós temos, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de perdoar o outro e perdoar a nós mesmos, né? Porque a gente ainda não entende que o perdão, ele nos liberta, né? Quando eu perdoo o outro, eu me desligo daquela energia que não é boa, de alguma coisa que me fez mal, de sentimentos ruins, né? Então, existem várias formas da gente trabalhar isso. Como eu disse, várias linhas filosóficas e religiosas falam sobre isso, né? Na Seisho no Ye, eles falam sobre nós nos atermos à imagem verdadeira das pessoas e de nós mesmos, né? Como se nós olharmos para as nossas qualidades, as nossas virtudes, muito mais do que para as nossas falhas, nós vamos trabalhar com essa imagem verdadeira. O Ho'oponopono é uma técnica, né, uma oração, uma ferramenta que ganhou bastante notoriedade e é muito legal, né? Você pode fazer isso todos os dias, dá 5 minutos, você parar, respirar e fazer toda essa técnica, que diz o seguinte, eu acho muito legal, porque assim, me desculpa. Não, não é desculpar. Você tem que mostrar que você sente muito, porque você já fez uma coisa que não foi legal. Então, assim, não é me desculpe, é eu sinto muito.
né? Então, ele tem essas palavrinhas: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, é assim, nessas vibrações do Ho'oponopono, estão contidos todas essas pequenas partes, né? Que é você pensar sobre o que você fez, né? Mesmo que o outro seja o agente daquilo que não foi legal, no Ho'oponopono ele fala também: se o outro está fazendo comigo, é que essa vibração está comigo. Em algum momento eu também fiz, com ele ou com alguém, né? Para poder estar recebendo a carga na mesma vibração. E muitas vezes a gente esquece que a vida não é só essa, né? Nós tivemos vidas e vidas, então nós temos seres, né, encarnados e desencarnados, que tem essa percepção dessa energia, que foi em algum momento, e nós simplesmente não somos mais aquela pessoa, muitas vezes nós já aprendemos, nós já temos outra atitude, outra forma de vivenciar as coisas, mas a conta chega, né? Então, a gente precisa entender isso, ao invés de a gente ficar se queixando e tudo mais, a gente deve usar essas ferramentas para que a gente possa pôr em funcionamento essa energia e realmente fazer o processo do perdão, seja com o outro ou conosco. Um dos mestres ascensionados, Saint Germain, que trabalha com a chama violeta da transmutação, ele sempre fala muito isso, né? Que o homem, ele não sabe o fardo que ele arrasta pela sua existência, né? Porque é isso, nós carregamos todas essas mazelas conosco, essas energias maculadas, e nós precisamos trabalhar. Então, quando ele fez a dispensação da chama violeta, um dos objetivos era esse, que nós pudéssemos utilizar essa chama todos os dias, respirando violeta, para transmutar as energias, principalmente aquelas que estão ainda em nós, que nós carregamos, seja de falhas que tivemos com outros ou de outros conosco, né? E quando a gente fala na parte espírita mesmo, né? Vamos colocar assim, em todos os nossos trabalhos espirituais, nós vamos encontrar muito dentro daquilo que a gente chama de obsessão e desobsessão, essas questões, né? Muitas vezes nós encontramos alguns desafetos pelos caminhos que nós temos durante toda a nossa vida, né? Porque é isso, nós, quando estamos encarnados, nós temos dispositivos que nos protegem dessas questões. Mas, quando a gente entra em vibrações baixas, vibrações não adequadas, muitas vezes nós somos localizados, parece um bip, né? Você acaba sendo localizado por alguns desafetos que estão lá, desencarnados e ainda em sofrimento, presos a uma ideia. E aí a gente acaba atraindo obsessores nossos, pessoais, né? E a gente já falou isso também sobre a nossa condição vibratória de atrair o quê? Um similar, que está na mesma vibração. Então, a gente sabe disso em vícios que nós temos, né? Comida, bebida, fumo, e pior que esses que são facilmente identificados, nós temos os nossos vícios, os vícios emocionais, né? De ficar se vitimizando, de a gente reclamar, né, sobre as coisas, de tudo a gente reagir de uma forma negativa. Então, esses vícios emocionais, nós precisamos trabalhá-los, né? E nada melhor que isso, que fazer essas técnicas,
né, da chama violeta, do Ho'oponopono, passar tomar passe, fazer orações, enfim, hoje nós temos aí milhares, né, de linhas filosóficas que utilizam técnicas de vibrações, né, Jorei, que mais? Reiki, nós temos várias linhas, então você pode procurar alguma coisa, né, para que você possa trabalhar essas vibrações que você carrega, né? Então, como que a gente identifica isso? Quando as coisas na nossa vida acontecem, estão acontecendo e estão meio emperradas, né? Eu acordo desanimada, eu tenho um cansaço, por mais que eu me esforço, as coisas parece que não dão certo, ou eu acordo aquele dia que tudo acontece, né? Que eu vou ficando frustrada, brava, enfim. Tudo isso é o nosso nível de vibração, e a gente já falou um pouco sobre isso também, que nós estamos passando por uma limpeza do planeta Terra. Então, de uma certa forma, muitos espíritos que estavam no umbral grosso e tudo mais, eles passaram a encarnar. Então, as pessoas estão aí circulando, né? Com um nível, vamos dizer, de vibração não tão elevado, mas que precisavam estar aqui como uma oportunidade para né, se desenvolver, evoluir. E, ao mesmo tempo, nós também estamos vamos dizer assim, todos esses seres que não aceitam, né, vamos dizer, Jesus e toda a área do amor, né, como verdade, esses seres, eles estão em plena luta, porque eles não querem ser retirados da Terra, ao contrário, eles querem ficar aqui na Terra, sendo os manda-chuvas, né? Então, é um momento onde nós estamos tendo que vivenciar o nosso equilíbrio emocional e mental, e para isso nós temos essas ferramentas, né? Que nós precisamos trabalhar todas as coisas que chegam a nós. Então, a gente não pode ter nenhum ressentimento guardado, nós não podemos trabalhar com medo, ciúme, remorso, né? Eu acho que o remorso é uma coisa muito complicada, porque o remorso, na verdade, é a gente não aceitar a nossa falha, né? A gente acha que a gente tem controle sobre tudo, e a gente precisa entender mais esses sentimentos, acolhê-los, mas também trabalhar no sentido de superar essas coisas, né? Então é isso, a gente tem a respiração, nós temos meditação, a gente tem mantras, a gente tem orações, a gente tem as vibrações, né, nos centros espíritas e outras linhas filosóficas, a gente tem o passe, e a gente precisa buscar ajuda, né, para que a gente possa chegar ao nosso equilíbrio, estar bem, estar em paz, né? É a paz interna que a gente precisa. E aí, a própria Joana de Ângeles, ela fala muito sobre tudo isso, né? Sobre as questões da alma e como a gente ignora muitas das doenças que aparecem no seu primeiro estágio de evolução, e tudo tem a ver com esses sentimentos, né? Então, o perdão, para todas essas áreas, é um bálsamo, é o nosso lado de cura, né? Quanto mais a gente trabalhar esse perdão, esse amor em relação a nós mesmos e em relação ao outro,
cada dia nós vamos estar melhor. E a gente vai conseguir se perdoar, se acolher, né? E perdoar o outro também. Porque quanto mais a gente vai vendo a nossa forma, como ela é falível, né? Que muitas vezes a gente acaba fazendo algo que afeta o outro e a gente não percebe. Na verdade, esses dias até eu vi um filme que é... Como que é? Não se compra, a felicidade não se compra. É um filme bem antigo, ele foi feito outras versões, né, da mesmo tipo de história, mas é isso. O que ele mostra? O quanto nós impactamos todas as pessoas na nossa vida. Todas. Tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes a gente impacta a pessoa, a gente nem sabe que a gente fez uma grande diferença na vida dela, através de uma conversa, ou de um auxílio, ou ensinando alguma coisa que a gente conhecia. Enfim, a gente impacta todos à nossa volta. Então, para isso, nós precisamos viver cada vez mais conscientes, né? E conscientes de poder vivenciar as nossas virtudes, olhando para as nossas falhas, pedindo perdão, procurando de que forma nós podemos arrumar as coisas que não estão tão legais e dando o melhor de nós a cada momento, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria hoje aqui ser capaz da gente dar né, refletir sobre essas coisas. Deixa eu achar aqui, que eu até me perdi aqui no negócio. Ah, tá aqui. E, então, era isso que eu queria refletir com vocês hoje, sobre o perdão. E queria que vocês pensassem muito a respeito e buscassem uma ferramenta para realmente utilizar o perdão, podendo limpar toda a energia que vocês carregam, para que cada dia vocês sejam melhores, mais autênticos, e que a gente possa chegar a trabalhar com amor, sempre do coração, que é isso que Jesus mais nos trouxe, né, para que a gente se lembrasse. Ele foi um dos avatares que a missão dele era nos mostrar como é possível trabalhar com amor e como o amor é a energia mais poderosa que existe nesse planeta. Tá bom? Então, adorei estar com vocês, fiquem em paz, participe do GEAFA, se puderem, nos ajudem a continuar ajudando um maior número de pessoas, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e boa semana.